Oi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão assim maravilhosamente bem. Tivemos aí uma semana inteira, né? Deu para aproveitar bastante, deu para vocês descansarem, né, amores? Eu espero que vocês descansaram bastante. E o que a professora espera ouvir? Professora, agora estou mais animada ainda, né? Porque às vezes a gente acaba pegando aquela rotina, igual a professora tem, postar atividade, atender você. Então a rotina, então a gente sente falta disso, né? Eu tenho quase certeza que vocês descansou, mas pensou, ai, hoje eu não tenho tarefa. Por que você lembrou? Porque é uma rotina que a gente tem, né, meus amores? Então eu espero que vocês voltaram assim, com muita vontade mesmo de estudar, porque hoje está maravilhoso. Por que está maravilhoso hoje? Porque não aula de português. A gente ama português, né? Então, ó, de início lá da atividade, o que eu vou propor para você? Hoje nós vamos trabalhar receita, mas nós vamos trabalhar receita de maneira diferenciada. Como assim diferenciada, professora? Nós vamos trabalhar receita ilustrativa. É receita normal, só que o que nós vamos fazer? Nós vamos ilustrar essa receita, tá? Então, os ingredientes, os utensílios utilizados, eu vou apresentar para vocês com desenho, tá bom? Lembrando que quais são a estrutura de uma receita? A estrutura da receita é o nome, ingredientes, modo de fazer, né? Quando a receita for mais elaborada, aí também tem o que? Recheio, né? Porque tem receita que vai recheio. Mas a mais comum são essas três que eu falei. E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos estender isso daí, vamos estudar o quê? Nós vamos estudar gêneros textuais. Vamos fazer uma retomada com atividade de gêneros que nós já estudamos. Bilhete, carta, diário, né? Ai, gente, eu amo diário, gente do céu, eu amo diário. Então nós vamos fazer essa retomada. O que a professora vai fazer? Eu vou colocar lá para vocês um trechinho de cada um. E vocês, ó, detetive bom como vocês inteligentíssimo, já pegou tudo no ar. O que vocês vão fazer? Vocês vão identificar cada tipo do gênero textual e vai escrever o nome para a professora. E hoje nós vamos entrar numa atividade nova. Que atividade nova é essa? Hoje nós vamos estudar notícias. Então nós vamos trabalhar sobre o gênero notícia. O que é uma notícia? A notícia ela serve para informar os leitores, os ouvintes, né? E aonde que eu posso ter acesso à notícia, professora? Então a notícia, você pode ter acesso a diversos meios de comunicação: televisão, internet, celular, rádio. Antigamente tinha jornal. Eu acho que ainda hoje tem jornal, mas não é mais tão acessível igual era antes, revista, né? Então hoje a gente usa mais o quê? O meio mais rápido, né? Porque na verdade, por causa da nossa tecnologia hoje, as notícias é assim, ó. É um relâmpago, é em tempo real. Você está vendo a notícia aqui, que você dá uma passadinha assim, quando você volta, já é outra notícia, já é outra notícia. Então hoje é tudo em tempo real. Então a notícia acontece em fração de segundo, né? E é muito importante a gente estar sempre antenado nas notícias, né? Porque saber o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, no mundo, é muito importante a gente estar antenado. Então, desde já vocês têm que aprender a importância da notícia. E, além da importância da notícia, vocês têm que saber o que também? Sabe que hoje, devido a essa tecnologia, tem muitas notícias aí que são falsas, né? Então a gente também tem que também tomar muito cuidado com isso, né? Saber absorver bem as notícias, saber diferenciar também, porque às vezes tem coisa que é muito sensacionalismo, aí a gente acaba vendo, ou então coisas mentirosas, né? A gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né, meus amores? Porque hoje se fala muito em fake news, então a gente também já tem que aprender desde pequeno a saber absorver, né, essas informações que a tecnologia nos oferece, que a internet nos oferece, mas a gente também já tem que ir aprendendo o quê? A saber lidar com esse tipo de informação, né? Dependendo do que vocês veem no celular de vocês ou no computador, sempre comunicar a mamãe, né? Eu só sei, gente, então que a notícia é importantíssima, mas também a gente tem que tomar cuidado, principalmente no mundo de hoje, está sempre deixando o pai ou a mãe à parte. Às vezes você vê uma notícia lá, você fala, nossa, eu não acredito nisso.
É bom contar pro papai e pra mamãe, né? Mas a nossa notícia que nós vamos trabalhar hoje, ó, show de bola. Nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre um animalzinho bem legal. Ele tem apelido, ele é uma sensação onde que ele vive, então vai ser uma notícia bem show que vocês vão amar, tá? E para finalizar a nossa aula, nós vamos retomar dissílaba, trissílaba, monossílaba e polissílaba. A professora trouxe em forma de atividade bem show para vocês, tá, amor? Eu trouxe lá um patinho que vai no lago para vocês atravessar o lago. Depois eu trouxe uma quadrinha, tá? Para a gente estar trabalhando as monossílabas, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Vamos retomar então? Monossílaba, que tem uma única sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Trissílaba, três sílabas. Polissílaba, que tem 4 ou mais sílabas, né? Então, meus amores, que vocês tenham um excelente dia, um dia maravilhoso, tudo de maravilhoso na vida de vocês. Um beijo, tchau, meus amores. Então, vamos lá para a explicação de português. Então, hoje a nossa primeira atividade, nós vamos trabalhar o quê? O gênero textual receita. Lembra que a professora falou? Nós vamos trabalhar o quê? Essa receita, ela é ilustrada. Por que ela é ilustrada? Porque os ingredientes e os objetos são representados com desenho, tá bom? Qual que é o nome dessa receita? Bolo de milho. Então, nós temos 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de flocos de milho, 1 lata de milho, 1 colher de fermento. Então, ó, eu tenho o desenho dos 3 ovos, tem as xícaras, que representa a quantidade que eu vou pôr, e aqui do lado está os ingredientes, tá? E a colher. O que vocês vão fazer no número 2? No número 2, vocês vão criar uma receita com desenho. Só que vocês vão fazer o que nessa criação de vocês? Vocês só vai escrever o nome da sua receita e vai colocar os ingredientes. Não precisa pôr o modo de fazer, tá bom? Vocês vão criar a receita. Professor, posso ter uma receita da minha mãe? Pode. Pode ser uma receita de uma vitamina que eu gosto? Pode. Aí é a escolha de vocês, tá bom, meus amores? Depois, nós vamos trabalhar com vários gêneros textuais. Nós vamos trabalhar com receita, com bilhete, com carta e com diário. Então, o que a professora fez, ó? Aqui eu coloquei um gênero, tá? Ó, Samuel foi viajar. Samuel, vou viajar e não posso ir à sua casa hoje. Venha em minha casa no sábado à tarde para jogarmos videogame. Um abraço, Rafael. Então, qual o gênero que é esse aqui? Esse aqui é um bilhete, é uma carta, é uma receita. Qual gênero que for, vocês vão escrever aqui embaixo nesse espaço, tá bom? Eu não vou ficar lendo os gêneros, senão vai ficar muito fácil. Então, vocês vão ler os gêneros e vão escrever o nome de cada um nos espaços aqui que eu deixei as linhas, tá bom? Depois aqui, ó, nós vamos trabalhar o gênero notícia, tá? A professora já explicou lá no outro vídeo certinho o que é notícia. Então, aqui tem uma notícia sobre o golfinho leva turista à praia em Caraguá. Então, aqui tá contando uma notícia sobre esse golfinho, como que ele é, quantos quilos ele pesa, que tamanho que ele tem, como que é o apelido dele, como que fica a praia quando ele está lá, tá? Então, vocês vão ler essa notícia e depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder algumas perguntas sobre essa notícia dos golfinhos, tá bom? Então, a primeira pergunta qual é o título da notícia? Como é que chama essa notícia? Qual que quando você pega ela para ler, já está lá estampado. Título, lembra que é o nome, tá? É o nome da notícia. Escreva algumas informações sobre o animal citado na notícia, como, por exemplo, lá tá falando o apelido dele. Como que é o apelido dele? Vocês não podem escrever o quê? Que vocês vão escrever o apelido dele com letra maiúscula, porque é apelido, tá? Qual que é a cor do golfinho? E o peso? Quanto que ele pesa que fala lá? Depois, que tipo de texto é esse? Foi um recado? Foi uma notícia ou foi um cartaz? Tá? Por que o Ibama criou plantão nas 2 praias? Por que o Ibama criou plantão nas 2 praias? Para evitar que os banhistas possam chegar perto do animal ou para evitar que os banhistas perturbem o animal?
Como é que vocês vão saber disso? Lá na notícia tem, tá? Lá tá falando porque que o IBAMA criou esse plantão. Depois, número 5, nós vamos trabalhar com a classificação das palavras. Olha que legal que a professora fez aqui, ó. Eu coloquei uma patinha, aí tem letra A, B, C e D. Cada letra, ela tem um caminho, ó. Cada caminho tem uma palavra, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão levar a pata pintando a trilha que só tem palavras trissílabas. O que é trissílaba mesmo? Quando uma palavra tem 3 sílabas, tá bom? B, você vai circular na quadrinha conforme a legenda. Por exemplo, monossílabo, vocês vão circular de vermelho. Dissílabo, vocês vão circular de azul. Trissílabo, vocês vão circular de verde. E polissílabo, vocês vão circular de amarelo. Então, vocês vão ler a quadrinha aqui e vai circular as palavras de acordo com as cores que a professora acabou de falar, tá? E para concluir a nossa aula, vocês vão separar as sílabas e vão classificar contra o número. Por exemplo, pipoca. Então, pipoca tem o quê? Ela tem 3 sílabas, então ela é o quê? Ela é uma trissílaba, tá bom? E assim vocês vão fazer a mesma coisa com as outras, vão separar a sílaba e vão classificar. Então, essa é a nossa aula de hoje, meus amores. Até daqui a pouco. Um beijo.